Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Eu vou falar com vocês hoje sobre a trilogia Matrix. Ah, eu comprei um combo com os 3 filmes e acabei percebendo novas coisas na obra dos Wachowski. Agora eles não se chamam mais irmãos Wachowski, como vocês devem saber, um deles virou mulher, fez uma operação de troca de sexo e virou mulher. Aí não havia mais motivo para chamar de brother, já que um deles não é mais brother, né? Um deles é sister. Então, olhando ali o filme, eu percebi que há algumas diferenças entre os personagens e há alguma evolução. Então eu vou falar esmiuçadamente sobre cada personagem e como cada um deles evoluiu. Eu vou começar com a personagem Neo. A personagem Neo é inicialmente descoberta pelo Morpheus. Ah, ele se vale de uma profecia para dizer a Neo que ele é a pessoa que irá resolver a questão com as máquinas. De início ele não sabe ainda que vive no mundo de sonhos e através de uma conversa e realmente de provas cabais, ele prova ao Neo que a vida que ele vivia era exatamente um tipo de prisão a qual todos os seres humanos estão submetidos e deveriam ser salvos através desta profecia na qual o Neo é a personagem central. De início ele é muito confuso, ele realmente não sabe o que está acontecendo, tudo é novidade para ele. Inclusive há um momento em que ele quase desiste da empreitada, mas aí a personagem Trinity consegue convencê-lo de que a vida que ele levava era uma mesmice total e que ele poderia fazer alguma diferença tentando descobrir exatamente o que estava havendo com a sua vida. Então, ele começa a ser bastante questionador, questiona bastante os seus pares, questiona o oráculo, questiona as pessoas que vivem em Zion. E então, chegando ao oráculo, o oráculo olha para ele e simplesmente diz que ele não é a pessoa que Morpheus acredita que ele seja. Então ele tira um grande peso das costas, mas começa a se preocupar bastante com o Morpheus em relação ao que o Morpheus pensa. O que acontece com o Neo é que ele sabe que ele tem um potencial, inclusive o próprio oráculo diz: você tem um potencial, mas como ele é bastante indeciso, impreciso e até incapaz de compreender a sua própria capacidade, ele vai levando até onde ele pode, quando de repente ele percebe que está na hora de tomar uma grande decisão e começa a tomar as decisões, mas ainda de maneira tímida. Então ele começa a acreditar que realmente consegue fazer a diferença e a sua confiança vai aumentando, 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 até o ápice, quando ele realmente percebe que tipo de programa que existe ali na Matrix. E a partir do momento que ele percebe como funciona esse programa, ele passa a dominar o programa, como se ele fosse um tipo de mestre daquela realidade. Na verdade, essa capacidade já está com ele, dada a ele, ou digamos assim, por uma equação mal formulada. O arquiteto passa a ele essa condição, na verdade sempre tentando corrigir, né, o que ele chama de anomalia. Enfim, a partir desse momento ele começa realmente a dominar e fazer com que a realidade funcione para ele, fazendo o que ele quiser naquela realidade. O que acontece é que ele começa como uma pessoa tímida, uma pessoa covarde, vai crescendo,
vai se tornando líder, vai tomando determinadas decisões e chega a um ápice que eu poderia chamar de Sócrates. No momento em que ele se torna um Sócrates, sempre esclarecendo, né, que Sócrates é aquele pensador que viveu 400 anos antes de Cristo, que não deixou nada escrito e que as suas histórias são contadas por Platão. Então, nesse momento, Sócrates dele, que está ali no Matrix Revolution, ele já se torna questionador, mas ele já sabe que não tem as respostas, que a princípio ele só tem uma sensação, uma intuição fortíssima do que deve fazer, mas ele não sabe onde vai dar, ele não tem certeza que as coisas irão funcionar, assim como ele não tinha certeza no início da trama. Mas no início da trama ele não tinha certeza porque ele era covarde, porque ele não tinha vontade própria ou porque ele realmente não sabia como agir diante da situação. Nessa parte do Matrix Revolution ele já está num patamar superior e ele já não sabe se vai dar certo, mas ele sabe que tem que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa vai dentro da intuição, dentro do sentimento, dentro da sua capacidade de liderança. O mais interessante disso é que, de início, a liderança é do Morpheus, mas aos poucos ele vai virando uma eminência parda, porque a liderança de Neo é tão contundente que Morpheus não tem como detê-lo, vamos chamar assim. E, na verdade, ele não quer deter o Neo, ele quer que realmente o Neo se transforme num mestre, se transforme num líder capaz de realmente salvá-los de todas aquelas complicações que são a guerra com as máquinas. Então, eu espero que eu tenha sido bastante claro no que eu disse a respeito do Neo. Se você tiver perguntas a respeito do filme ou a respeito dessa personagem em especial, terei prazer em respondê-los. Se vocês quiserem comentar também qual é a sua impressão em relação ao personagem Neo, vocês podem escrever aqui embaixo, responderei todos os comentários. E mais para frente vou falar mais sobre as personagens Morpheus, Trinity e algumas outras que aparecem no Matrix Reloaded e Matrix Revolution. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.